Senhoras e senhores, saudando-os, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós convidamos a todos vós que nos acompanhem, para então todos juntos comungarmos deste banquete. Então, onde quer que estejam, procuremos neste momento pensar em Jesus. Pensar nele, não na cruz, não é mais necessário. Ele não está na cruz. Naturalmente, todos nós perceberemos que estaremos nos acalmando. E se em ato seguinte procurarmos sentir o Mestre, pelo qual nossos amigos e benfeitores espirituais estarão nos repassando os fluidos e o amor dele, será maravilhoso. Vamos fazer dessa forma. Pensemos em Jesus. Em ato seguinte, vamos senti-lo. Sentir o amor do Mestre recaindo sobre cada um. E vamos pedir, com muita fé, pedir o que nossas almas necessitam para alcançarmos a nossa verdadeira felicidade. Peçam com muita fé e estarão recebendo. Nós te agradecemos, ó Pai amado, por tudo que somos, por esta encarnação, por tudo que temos, e te pedimos também as boas intuições, para que possamos levar a cada irmão a palavra amiga, a palavra que consola, e que assim seja. O nosso trabalho de hoje é Não Furtes, está em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Paulo, quem disse: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com que as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir o que tiver necessidade. Emmanuel nos dá uma explicação mais do dia a dia, para que nós possamos entender melhor. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações de indébitas através do pensamento, espoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé. Almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significado. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitasse o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia, e atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Irmão Jussi, está aí a lição de hoje. Pois bem, então, Antônio, Gilson, o capítulo 4 desta epístola de Paulo aos Efésios, ele convoca os Efésios a se desfazerem
de todas as mazelas da personalidade negativa. Né? E Emmanuel segue esse raciocínio quando ele mergulha dentro do conceito de roubo, trazendo comportamentos negativos que também podem, do comportamento humano, que também podem ser tidos como subtração da alegria, da liberdade do nosso próximo. E nós, olhando este final de Emmanuel aqui, a gente percebe que se aceitaste o Evangelho, né, por norma de elevação, procura acima de tudo ocupar as tuas mãos em atividade edificante. Busca o teu posto de serviço. Então, a convocação, Antônio, para que a gente possa servir como Emmanuel nos coloca aqui, é nós buscarmos a nossa perfeição, buscarmos o nosso melhoramento. Né? Isso está no capítulo 17, do Sede Perfeitos. E lá não é mais Paulo que nos convida, é Jesus. E Jesus faz convocando-nos a atitudes e a virtudes positivas. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Então, para que nós tenhamos patrimônio moral para ajudar ao próximo, a gente tem que buscar a perfeição individual de cada um. Irmão Dilson, concordas? Sim, concordo, sim. Sem restrições? Com certeza, né? Sabe que, enquanto o Julci fazia o comentário, ele arrazoava, né? Enfim, eu aqui viajava, vagava pelo livro Justiça Divina e o Céu e o Inferno, né? E lá na segunda parte, quando estão lá descritas as narrativas dos espíritos que desencarnaram, então num primeiro momento tem a história dos espíritos felizes, começa por Sansão, etc, vai indo, né, vai discorrendo as histórias ali, mas lá pelas tantas tem um homem que desencarna e que ele achava que ele era honesto, que ele era trabalhador aos olhos dos homens. Ele tinha todas as qualidades de um sedizente homem do bem aos olhos dos homens encarnados. E ele descrevia assim: e vocês devem acreditar em mim, disse ele lá, naquele texto, porque muitas vezes nós fizemos coisas que nós achamos corretas e aos olhos de Deus nós cometemos gigantescas infrações. Aí ele conta então que se arrepende e tal. O que quero dizer? Quantas vezes eu machuco alguém por uma palavra? Eu sou maledicente sem desejar ser maledicente. Eu sou egoísta sem desejar ser egoísta. Eu pegar palavras daqui, eu promovo calúnia sem desejar fazer a calúnia. Eu sou cruel sem querer, mas simplesmente por não cuidar, não refletir sobre os ensinamentos maravilhosos de Jesus que nos trazem a necessidade de um novo olhar, um olhar diferente, em procurarmos sermos bons aos olhos de Deus e não mais aos olhos dos homens. Quantas expressões aqui, né, que a palavra furtar se ocupa. Não é só a subtração de um objeto, né? Uma coisa móvel. Esse é o mínimo do caso. Tem uma página de Emmanuel que é sensacional. Espiritismo e Evangelho. Posso mudar a religião. Posso fazer qualquer uma a outra. Mas vamos falar do Espiritismo e Evangelho. E chega um ponto que a gente abre os olhos
para uma coisa. Que o Evangelho, escrito, codificado, escrito, subscrito, digamos assim, por Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Jussi entrou no capítulo, por isso que eu estou falando isso, é o capítulo 17. Vamos lá no versículo 3, aliás, no 3 deste Evangelho, deste capítulo, no 3, número 3, que diz assim, ó, que seria a síntese perfeita do Evangelho, para todos nós, a síntese perfeita da religiosidade de todas as religiões, ou de todos os homens. Se nós lermos com atenção a parte 3 desse capítulo, vamos ver o que é isso. O homem de bem. Se nós estudarmos o homem de bem, está lá escrito. Isto que o Jussi falava no início, atingiremos a perfeição relativa que nós vemos, o nosso destino aqui na Terra. Aí está a síntese da religiosidade, do Evangelho e de todas as religiões. O verdadeiro homem de bem. Capítulo 17, item 3. Por isso, Antônio, que para que nós não nos perdêssemos em interpretações equivocadas, Emmanuel foi logo enumerando os roubos de comportamento, que são atitudes, que são comportamentos, e aí o Dilson pegou bem. Dilson, e esse senhor, esse homem que deu seu testemunho, a gente vai encontrar no capítulo 7, 8, bem-aventurados os puros de coração, a verdadeira pureza, Dilson. Porque nós, nesta nossa avaliação equivocada sobre o que é certo, o que é errado, materializamos esse conceito, Antônio. Então nós passamos a acreditar no nosso comportamento material como o comportamento verdadeiro de um cristão. Quando na realidade, como tu falas, o comportamento do cristão é aquele comportamento de coração, é a modificação interior. E então a verdadeira pureza, que nem está nesse capítulo, Deus, não é o das mãos lavadas para fazer a refeição, né? É o coração puro para sentar à mesa, né? Então esse é o detalhe. Muito interessante que a gente esteja agora refletindo junto a Paulo nessa sua epístola aos Efésios, este assunto, porque é usual, Antônio, é corriqueiro. A modificação hoje, há 2000 anos, ainda não ocorreu, meu irmão, ainda não ocorreu. Nós estamos em busca daqueles caracteres, daquelas virtudes que está escrito lá no item 3 do capítulo que tu citaste. Toda vez, Jussi, que você fala assim, há 2000 anos e hoje o Evangelho é atual, eu lembro de um irmão nosso que desencarnou, aqui dessa seara, dessa casa espírita, que utilizava muito essa expressão, de que Jesus se foi, deixou esse banquete há 2023 anos, mas a cada leitura parece que é hoje que eu estou me acordando. Estou acordando para esses ensinamentos maravilhosos. E Deus do céu, como é diferente sermos homens de bem aos olhos de Deus, dos homens de bem aos olhos dos nossos companheiros de caminhada de hoje. Que é o comportamento que a gente acabou adotando, Deus, dentro dessa nossa busca pelo conforto material. E aí, exato, aí a gente até esquece de Deus, porque passa até a acreditar que tudo é nosso. E é tanto, Antônio, é tanto que é uma surra esses... Eu ia falar em chicote agora. É uma surra, né? Eu fui chicoteado hoje aqui. Eu fui chicoteado. Esse texto nos deixa até meio melancólicos, né? Sim, eu fui chicoteado porque... E nos apequena também. Porque Exato, nos coloca no nosso lugar. Por que eu tenho que responder na hora uma interpelação de alguém, por exemplo?
Por isso que eu estou dizendo que essa lição me chicoteou. Por que eu não penso um pouquinho para responder? Por que eu não reflito sobre aquilo e deixo para dar a resposta mais tarde, que eu darei essa resposta muito mais tranquilo, mais calmo? Por que eu brigo no trânsito todo dia? Se me der um buzinaço? É porque alguém faz assim comigo? E aí eu repito? E porque virou comportamento da humanidade? E aí, se todos fazem assim... Isso é homem de bem? Isso é o evangelho? E eu digo que sou religioso? Eu digo que sou cristão? E eu saio daqui, eu saio da igreja, do templo ou do local de oração, que é a minha casa, que é o lugar que eu estou. O meu templo é o lugar que eu estou, é o meu coração, é o planeta Terra. Eu saio desse local e saio ofendendo? E saio tentando enganar alguém? É isso que eu estou fazendo? Isso é o homem de bem? Isso não é o homem de bem. Lembrei das isso violências domésticas. Quem não fica com sangue quente numa hora dessas? Sim. Então meu sangue também ferve. E daí eu cometi... desatinos. Mas, poxa, encher a boca d'água, né? Que nem o Chico dizia. Dá um tempo, refletir. Daí que vem os chicote roubos. está aí. O chicote está aí. Daí que vem os roubos, furtos, assaltos e as depredações que o Emmanuel fala. O nosso comportamento imperfeito. E não pense, meus queridos amigos, espectadores, ouvintes, que nós estamos falando para vocês. Estamos falando para nós. Nós estamos melancólicos, né? Nós estamos falando para nós. E como a gente não prepara o programa, né, Antônio? Ah, sim. Nós estamos mergulhados na questão. Sim. É íntima nossa. Exatamente. A lição é grandiosa. Vamos estudar o item 3 do capítulo 17 e procurar cumprir um item pelo menos, hoje. E aí conseguimos treinar um item daqueles ali, um item. E aí, fiquei um mês treinando aquele item, até consegui-lo. Vou para o segundo item. Assim é o treinamento. Vou para o terceiro item. Vou levar quantos anos, mas aí eu estou trabalhando para melhorar-me. E aí sim, a humanidade irá melhorar. E o nome homem de bem será dito pelas luzes do Pai. Só para agregar e somar a tua fala, considerando-se um homem de bem aos olhos de Deus, né? É isso aí. E só dessa forma que nós iremos cumprir o texto final do Emmanuel, Antônio. Porque sem nós termos isso como patrimônio, nós não temos nada para dar para os outros. A gente está praticando sofismas, a gente está sendo falso, nós estamos falseando com o comportamento e com a atitude. E isso é muito prejudicial para a nossa evolução. É preciso, então, religiosidade nas nossas relações. Estudamos a ciência, estudamos a filosofia, mas não aplicamos. No Espiritismo, estou falando agora do Espiritismo. E assim é tudo. Nas nossas relações é preciso evangelizar. Evangelizar é colocar amor. Cristo é o amor real, verdadeiro. Colocar esse Cristo dentro de nós e começar a mudar. Chegou a era da mudança, a grande mudança do homem velho dentro de nós para o homem novo, jovem, que vai renascer agora. Que haja a racionalização de tudo isso que nós estamos falando, a fim de que, entendendo como seja conhecimento para nós, mas só será transformado naquilo que nós efetivamente precisamos quando a prática vier, Antônio. Quando nós praticarmos a indulgência com as fraquezas alheias, porque nós precisamos disso para com as nossas fraquezas. Quando nós não tiver ódio, nem rancor, nem desejo de vingança com quem quer que seja. E aí a gente sempre traz o primeiro núcleo social que existe para que nós possamos exercitar este quesito, a nossa família. A família é o primeiro núcleo para que a gente não tenha ódio, não tenha rancor, não tenha desejos de exercício de poder, nem de maltratar quem quer que seja. Então, que nós racionalizemos, se necessário, fazendo com que o entendimento
nós aceitemos isso como verdade, mas a partir daí a prática é indispensável para que o amor se estabeleça. Como faz sentido, né, os ensinamentos de Jesus, que não tinha intenção de criar religiões como nós acabamos criando e muitas vezes afastando o real sentido. Como faz então sentido sermos bons aos olhos de Deus? Nós, por exemplo, verificarmos se aquilo que eu pratiquei, eu não afetei alguém, se eu não feri alguém. No maior mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Tudo faz sentido, está tudo conectado. Todos os ensinamentos de Jesus se conectam e fazem, a palavra de novo, sentido à minha vida. E nesse momento que nós somos pegos por este maravilhoso ensinamento, essa palavra furtar, né? Furtar transcende a subtração de uma coisa ali amóvel. Ela está posta para quantas situações ou condições novas que a mim neste momento está me tocando. José, vamos encerrar. O tema estava o tema estava bom para todos nós, grande lição, mas é o momento do encerramento. Então, queridos amigos, chacoalhados estamos, surpreendidos pela veracidade deste paradigma que Jesus chocou os judeus e hebreus da época, cheios de regras, cheio de comportamentos materiais. Nos vemos hoje na mesma situação, cheio de regras e comportamentos exteriores. Que lições como esta, que nos tocam, que nos deixam de certa forma envergonhados com o nosso comportamento ainda longe da estrada que Jesus nos orientou, que essas lições possam ser a pedra de toque para que, a partir de hoje, nós efetivamente passemos a fazer da nossa jornada uma jornada de seguir Jesus, de praticar o amor nas todas as suas variações, de exercitar o perdão, a tolerância, a compreensão, de ser efetivamente de coração homens e mulheres de bem. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade maravilhosa da reflexão que nos deste. Que assim seja.